Lembrando então que a gente está fazendo um curso, estudando sobre a doutrina social da igreja, e a gente pode dizer assim que a doutrina social da igreja ela começa lá no final do século XIX, com o Papa Leão XIII, depois vários papas ao longo do século XX vão escrevendo, mas o Papa João XXIII ele vai ser extremamente importante, porque ele vai abrir o Concílio Vaticano II, dizendo, entre tantas frases, uma bem significativa: o progresso material em detrimento das realidades eternas. Então, hoje a sociedade ela busca o progresso material em detrimento das realidades eternas. Então, nós também, foi o encontro do Evangelho de hoje. Então, vamos nos colocar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, diante desta verdade, queremos pedir que Tu possa nos capacitar com a graça do Teu Espírito Santo para sempre buscarmos a verdade, porque a verdade nos conduz às realidades eternas, ao caminho da nossa salvação, ao caminho de encontro a Ti. Por isso nós queremos entregar este nosso encontro de hoje, tudo aquilo que iremos falar, tudo aquilo que será debatido, dialogado, e que pela intercessão de Nossa Senhora possamos consagrar a ela também este nosso encontro. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, vos consagro nesta noite os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vossa, ó incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Continuamos em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, o tema de hoje é sobre o trabalho humano. É um tema até a gente pode considerar bem polêmico, esse tema, o trabalho humano. Mas só para retomar, então acho que o capítulo 2 foi eu que trabalhei, então a missão da igreja e a doutrina social. Então aqui foi só uma memória do princípio do Concílio Vaticano, porque a doutrina social da igreja que nós temos hoje ela é escrita, vamos dizer assim, esse compêndio, esse aglomerado de temas sobre a doutrina social da igreja, porque que muitas coisas foram sendo escritas em encíclicas, Então aqui é uma junção de tudo, Então provém sobretudo a partir do Concílio Vaticano II, é um fruto do Concílio Vaticano II, dessa junção desses temas. E sempre lembrando que o grande ponto do Concílio Vaticano II é como evangelizar nesse mundo, E o evangelho de hoje até tinha deixado ele aqui à parte, Então a parábola do homem rico, Então Jesus ele conta, a parábola de um homem, que tinha um campo, Então tinha uma boa lavoura, então ele fica pensando o que queria fazer com tudo aquilo, então ele decide derrubar, os celeiros antigos e vai construir maiores, e ele vai poder dizer para ele mesmo, até aqui na Bíblia da Ave Maria diz assim, direi à minha alma, ó minha alma, tem muitos bens em depósito para muitíssimos anos, Então... Descansa, na mina tem descansa, aproveita, come, bebe, aproveita. Então, isso, descansa, come, bebe e regala-te. Aí, então, isso tudo também acaba convergindo para o tema de hoje, que é o trabalho. Então, hoje o trabalho ele é muito voltado para isso. Então, para a busca do conforto, então para a busca da aquisição de bens. Mas vamos lá então. Eu vou tentar separar ela em 3 momentos aqui, 4 momentos, É um momento de introdução, que é então falar agora sobre a etimologia da palavra, trabalho, falar sobre a
visão que nós temos de mundo sobre trabalho, independente daquilo que a gente tem, que a igreja fala, né? E depois o trabalho segundo a doutrina social da igreja, propriamente, né? E por fim a conclusão, né? Aquilo que a gente precisa tirar, né, de síntese de tudo isso. Então a etimologia da palavra trabalho, né? Algumas palavras, elas nem, assim, a gente tem uma etimologia, mas não é uma certeza absoluta que ela vem disso, né? A palavra trabalho, pelo que eu estava pesquisando, ela é uma situação parecida, né? Mas normalmente se fala que ela vem de uma junção de duas palavras que é latinas, né? Que é tripalium, tri de três e palium de paus, de pau, de madeira, né? Então existia um instrumento. Agora eu não vou conseguir fazer aqui. Vamos ver se eu consigo riscar aqui na folha, né? Assim, né? Um instrumento de madeira, mostrando aqui para o pessoal, aqui, né? Então um instrumento de madeira que era mais ou menos assim nesse sentido. E naquela época, na antiguidade, Grécia, Roma, né? Esse tripalho ele era destinado para a tortura de servos, escravos, enfim, homens que eram submissos a outros homens e que de alguma maneira não estavam cumprindo as suas funções, as suas obrigações. E normalmente isso era para aqueles que tinham que fazer o trabalho, como a gente fala, o trabalho pesado mesmo, né? Então um trabalho que, né, um grupo de pessoas não queria fazer, então aqueles lá eles eram, como a gente fala, forçados a fazer. Então, e quando eles não faziam, descumpriam, né, então, enfim, alguma ordem, eles acabavam indo para a tortura. Então eles eram amarrados, né? Não, tem um elefante. Tem um lá em cima. Um gato, não. Um gato, uma raposa. Como é que eles eram Eles amarravam os braços aqui e as pernas aqui, abertas. E esse pau aqui era cravado no chão, né? Então, ali poderia ser chicoteado ou poderia simplesmente ficar ali por um tempo, né? Até aprender a lição, ficar no sol, né? Aí pegava uma insolação, enfim, né? Se desidratavam. Então era uma maneira como eles acabavam tendo essa, como a gente fala aqui, a tortura, né? Então, de certa maneira, a origem da palavra trabalho é tortura, né? Então a gente pode dizer assim. Eu particularmente até agora pegando uma questão bíblica, né? Aí, o Evangelho de ontem, né? Jesus ele fala, né? Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Eu sempre gosto de fazer essa comparação, né, de serviço e de trabalho. Trabalho a gente tem de fato aquela coisa, é trabalhoso, é aquela coisa que é mais difícil, que às vezes tu faz porque tu tem que fazer, não tanto porque tu gosta, né? E aí então, só que quando tu consegue fazer com que, obviamente é uma questão de mudança de mentalidade, né? de metanoia, né? Mudar a tua mente e querer transformar o teu trabalho em serviço, aí então o teu trabalho ele vai glorificar Deus, né? Então ele vai estar a serviço do outro, né? Então sim, se ele for só trabalho, de fato, ele vai ser uma coisa que vai ser cansativa, né, para nós. E uma outra, assim, paralela a isso, tinha os homens livres, né, por exemplo, que eles também tinham certos empregos. Por exemplo, Jesus, né, que trabalhava, né, com São José, né, carpintaria. Então, esse trabalho eles eram considerados trabalhos livres, né, e até eles eram considerados como se fosse uma espécie até de obra de arte, porque eles produziam, né, móveis, então eles produziam coisas, ou dependendo, carpintaria, marcenaria, então dependendo da situação trabalha com casas, faz alguma coisa, né? Então esse tipo de, vamos dizer assim, de trabalho, né, ele não é algo que levava à tortura, não era coisa, entre aspas, falar assim, a expressão de pessoas inferiores, vamos dizer assim, porque até a gente, hoje a gente não tem tanto, né, essa visão, mas na antiguidade era muito comum certos grupos de pessoas se acharem melhores do que outros grupos de pessoas, e eles acharem que tinha dignidade de certos grupos.
né? Então alguns grupos seriam de fato melhores, até de uma maneira natural, né? Então até próprio Aristóteles ele trabalhava isso, ele falava isso. Então existe a dignidade de pessoas, né? Então pessoas mais importantes e pessoas menos importantes. E outro ponto que a gente também trata é o ócio, né? O ócio, a gente se acostumou no senso comum, assim, né? A questão mais popular de dizer o ócio é que nem ser o jardim lá do Chaves, né? Então eu prefiro evitar a fadiga, né? Então eu não gosto de não querer trabalhar, né? Então o ócio, mas o ócio é normalmente também ligado, ou né, na antiguidade ligado a uma função que ela não pega no pesado, ela pode ser muitas vezes um trabalho teórico, como agora, aqui a aula, né? Então essa aula aqui ela não está produzindo algo, ela não está gerando, né, um produto final, uma matéria, ela está gerando pensamentos, né? Então ela está gerando espiritualidade, mas nada de material, nada de concreto. Então aqui a gente pode dizer que essa aula é um trabalho de ócio, né? Então lembrando que o ócio não é ligado a não fazer nada. A preguiça, né? Não é ligado diretamente à preguiça o ócio, né? Então é um trabalho que não envolve uma força física e um produto, vamos dizer assim, visível final, né? É mais ligado a essa questão da parte teórica, de fato, né? E aí a gente sabe que tem muitos trabalhos que eles são ligados a essa área, né? Bom, segundo ponto então, qual que é a nossa visão, né, sobre o trabalho? Eu vou trazer aqui um exemplo, assim, é o seguinte. Há um tempo atrás eu fiz, né, uma especialização chamada Teologia da História e ali eu já tinha algumas noções de história que eram noções que eu contrariava algumas coisas ligadas a livros didáticos, coisas que eu lia, coisas que eu ouvia, né, livros que eu pegava de historiadores tradicionais, que eu discordava, mas eu não tinha, vamos dizer assim, um embasamento maior, ou um caminho de embasamento assim, maior para poder me orientar. E aí a partir dali, principalmente depois lendo um livro bem pequenininho assim, né, O Sentido Católico da História, é de um padre francês, Dom Prosper, século XIX, se não me engano ele é. Aí então ele fala o seguinte, que se a história ela não tiver o sentido católico, ela não pode ser tratada como história. Ele vai dando uma explicação bem direta. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sou o caminho, a verdade e a vida. Nós católicos devemos nos basear nessa verdade. Então, quando a gente olha a história, a gente deve buscar olhar a história a partir do prisma da verdade, da busca da verdade, né? Então, por exemplo, só um exemplo assim, só para a gente fazer um paralelo, o Galileu Galilei. O Galileu Galilei eu aprendi toda a minha vida na escola, até na própria universidade, depois eu pego livros didáticos para dar aula e fala tudo a mesma coisa, né? Que Galileu Galilei ele foi preso pela Inquisição. E o principal motivo era porque ele contrariava a teoria geocêntrica, que era a teoria que a igreja defendia, né? E ele defendia uma nova teoria que era a teoria heliocêntrica, né? E que até Nicolau Copérnico teria tido muita sorte de ter morrido logo depois que ele publicou. Ele morreu um ano mais ou menos depois que ele publicou a teoria heliocêntrica, né? E aí ele não foi pego pela Inquisição porque não deu tempo. Eu já tinha escutado isso. Bom, só que felizmente temos bons pesquisadores que buscam a verdade e que pegaram os autos do processo do Galileu Galilei e pegando os autos do processo dele foram ver que o negócio era o seguinte: o Galileu Galilei ele estudou a teoria de Copérnico, ele desenvolveu uma luneta mais aprimorada ainda do que a de Copérnico, né, um telescópio, né? Aí ele conseguiu fazer observações por um bom tempo e ele chegou às mesmas conclusões de Copérnico. Só que aí tem uma questão, né, da que a gente chama de epistemologia, né, da ciência, que seria, no caso, algumas diferenças. Por exemplo, Isaac Newton descobriu a lei da gravidade. Ninguém muda isso. Ela não é alterável, né?
a lei, porque é uma lei da natureza, não tem como mudar isso. Assim como não tem como mudar a regra que uma laranjeira vai dar laranja, não muda isso, é uma lei da natureza, é regra, é ponto final, é um padrão da natureza, né? Então a Terra, para mudar a gravidade, é só se bater em nós, um meteoro e tirar a Terra do eixo, sei lá, e mudar a gravidade, mas tirando isso é uma lei. E existem também as teorias. A teoria é uma coisa que tu faz estudo, tu explica, tu tem certas comprovações, mas se tu não tiver um embasamento completo que te dê um aval que é assim 100%, é teoria, né? Tanto é que a ciência ela se desenvolve com a ruptura, né? Então teorias vão sendo ultrapassadas, algumas vão ficando para trás, outras vão progredindo. E aí então o Galileu Galilei, quando ele publica a tese dele, ele publica como se fosse uma verdade absoluta. E esse foi o problema. E aí entra outro detalhe, que as pessoas não falam muito. Ele tinha um gênio muito forte. E ele era amigo de papa, ele era amigo de bispos, de padres importantes. E aí quando ele publicou, um padre jesuíta chamou ele e disse: Tia Galileu, não faz isso. Não faz isso. Vamos trocar ali, coloca como uma teoria. Não, mas eu tenho certeza absoluta que é assim. Cara, mas mesmo que tu tenha certeza, é só tu que conseguiu ver isso. Não é uma coisa que está disponível para todo mundo ver e na prática eles também não tinham nem tecnologia para poder chegar a uma certeza absoluta sobre aquilo na época, mesmo que ele tivesse desenvolvido um bom telescópio. E aí então ele foi, na verdade o livro dele caiu no index, por quê? Por causa que ele não era considerado um livro que estivesse, vamos dizer assim, com a sua base científica adequada, porque ele não estava seguindo os parâmetros, né? Então que era os parâmetros que a dele tem que ser uma teoria, né? Então que no futuro que ela teria que estar aberta para ser estudada e, né, comprovada ou rejeitada, refutada no futuro. E ele foi incisivo, só que depois ele foi condenado, só que ele morou num palácio de um amigo o Papa que condenou ele, foi o Papa que condenou ele, ele acabou dando não, sabe o seguinte, fica 2 anos sem dar aula na universidade, vai morar no castelo lá, ficar quietinho. Isso. Depois ele continuou dando aula. Ele seguiu tendo, né? E aí então, aí as pessoas normalmente quando fazem uma menção sobre Galileu, dizem que ele foi um pobre, coitado, que sofreu das mãos dele, né? Morava no palácio, né? Depois foi condenado por Inquisição, morou no palácio. Então, O Copérnico mesmo foi condecorado pela igreja, né? Pela teoria dele, né? Exato. Então, é uma mentira, na verdade, dizer que a igreja tinha uma teoria pronta que era dela, que ela não aceitava nenhuma outra teoria. Então, isso tudo são visões que às vezes a gente carrega sobre várias coisas. Uma delas é sobre o trabalho, e essas visões, elas são distorcidas, né, que a gente acaba tendo. Aqui eu vou trazer algumas ideias aqui, ó. Por exemplo, quando teve a Reforma Protestante, a Reforma Calvinista, ela trouxe a ideia da predestinação divina. Então, que basicamente é o seguinte: quando a pessoa nasce, ela já estaria predestinada a ser salva e ir para o inferno. E uma das maneiras que tu conseguiria observar se essa pessoa estava predestinada a ser salva era se ela conseguisse ir progredindo financeiramente, né? Então, esse progresso, né, financeiro, ele demonstraria isso, se essa pessoa ela estaria num caminho, né, de salvação. Aí depois, Max Weber, ele vai falar, né, ele vai criar uma teoria dentro da ética protestante e o espírito capitalista, né, que aí então, no início, se tinha uma ideia, porque o que acontece? O capitalismo, esses calvinistas, né, eles vão acabar parando nos Estados Unidos depois, porque os calvinistas, eles vão ir para a França, eles vão chamar de huguenotes, até andaram aqui pelo Brasil, né, mas depois foram expulsos, né. Aí conseguiram ir via, no caso Inglaterra, eles foram para a América do Norte lá. Eles eram chamados também de puritanos, inclusive eles fundaram, por exemplo, a Harvard, né? Algumas faculdades eles acabaram fundando lá no início. E eles tinham uma concepção seguinte, que trabalhar é glorificar a Deus.
Então, eles colocavam a ideia do trabalho, mas sempre visando a ideia de um progresso material, né? de um crescimento financeiro. Né? Então, tu trabalhando, tu estaria glorificando a Deus. Até o Max Weber ele acaba dizendo isso, que no início tinha uma ideia, teoricamente, assim, positiva. Só que depois, com o desenvolvimento do próprio capitalismo, se perdeu essa ideia de glorificar a Deus e ficou só no trabalhar mesmo, né? Trabalhar para crescer, para enriquecer. Então, com o objetivo final. Aí a gente vai ter, aqui até o padre, eu assisti uma aula do padre Paulo Ricardo, ele estava falando, então, principalmente sobre a linha protestante neopentecostal, eles vão acabar criando uma ideia chamada, ela é muito recente, né, na verdade, final do século XX agora, do século XXI, que a gente chama de daria para chamar de heresia, né? Mas ela é popularmente conhecida como teologia da prosperidade. Então, que Deus é basicamente colocar Deus a teu serviço. Se tu fazer uma oferta e aquela tua oferta ela for boa, Deus aceitar, Ele vai te recompensar. É quase como é barganha. É basicamente assim, a ideia central da teologia da prosperidade eu dou uma oferta, Deus me recompensa. Eu dou uma oferta, Deus me recompensa. Né? Então tem essa visão. Né? E tem algumas igrejas, né, de linha neopentecostal, e aí tem vários até pastores e bispos famosos aqui no Brasil que eles se deleitam nessa teologia da prosperidade. Né? Então, fazem inúmeros abusos e as pessoas elas vão, né? Até o padre Paulo Ricardo ele fala que qual que é o grande problema dela, além disso tudo, é o seguinte: além de uma visão totalmente absurda em relação a Deus, que muitas dessas teologias elas acabam fugindo da ideia de que a pessoa não precisa viver a santidade. Então, que basta tu dar dinheiro para a igreja, que Deus vai te recompensar. Pode. Né? Então, tu pode seguir na tua vida de pecado. Até o Paulo Ricardo ele cita exemplos, né? de prostitutas. Foram para a igreja, começaram a dar dinheiro e depois voltaram para a vida de prostituição porque estão dando dinheiro para a igreja, acho que Deus vai seguir abençoando. Mas tem um canal no YouTube assim. Tem um canal assim, eu disse até para a Adriana. Não, tem um canal que estava tocando no YouTube e eu estava atendendo uma paciente, porque ela sabe que eu não gosto da Globo. E elas trocam, mas não precisa, né? Trocar, eu não tô nem aí. Aí elas botaram, aí aparece assim, muito dinheiro, uma pessoa nos spa, nos lugares luxuosos, saindo das lojas com compras. E Deus vai te ajudar, e parece os Salmos que fala daquilo ali, sabe? Exato. É assustador aquele ali, eu achei assim uma coisa horrorosa. E vão pegando essas ideias, né? Essa questão de predestinação chegou a ser considerado heresia também, porque ela, para mim, é um paradoxo. Tu está predestinado, como o primeiro sujeito descobriu que ele está predestinado, ele tem que sair dessa ideia de predestinação que está acima dele. Olha, se ele está predestinado, basta ele não. Ele acaba com o livre-arbítrio também. Ele também não precisa se preocupar com muita coisa, porque a coisa está predestinada, vai acontecer também. Exato. Não tem como. Posso dar uma. Mas essa predestinação. A predestinação é o seguinte: que tu não pode avaliar a predestinação separada do livre-arbítrio, as coisas não estão separadas. É que nem você ser conservador ou progressista. Olha, a gente é conservador, a gente é progressista. A Igreja Católica é predestinada. A Igreja Católica, nós somos, na doutrina católica, é predestinada. Nós somos predestinados. Deus sabe que vai salvar e que não vai. Sabe de antemão. Ele sabe que vai salvar. Então a Igreja Católica é predestinada. Essa teoria da teologia da predestinação, isso é católico. Não é protestante. Os protestantes fizeram um mau uso dela. Aliás, eles só consideraram a predestinação e não consideraram livre-arbítrio. Daí eles mas peraí, livre-arbítrio é predestinação. Na mente de Deus é predestinação. O grande problema é que nós não sabemos. Eu não sei se eu vou me salvar ou não. Deus sabe. O problema é que eu não sei. E aí que entra o meu livre-arbítrio.
mas aí envolve uma questão de tempo também, né? Porque Deus estando fora do tempo, e se a minha salvação já está lá antecipada, né? Independente do que eu fizer. Não, mas não é que quiser. Não, É que se você está predestinado, está no nível da vida, Deus está lá. Certamente Deus vai te dar a graça e você vai acolher e vai se direcionar para o caminho da salvação. Não é independente do que Não é independente do que você fizer. Deus já sabe o que ele vai fazer. Como você já é predestinado, você vai estar no caminho da salvação, entendeu? Já está no caminho da salvação. Se você não fosse predestinado, você estaria fora da caminho da salvação. Ou você é predestinado, está fora da caminho da salvação, mas uma hora ou outra vai se converter. Entendeu? E claro que você tem que ter o livre-arbítrio, mas o livre-arbítrio não é o livre-arbítrio. É que o livre-arbítrio o que é? É você escolher os meios, você é livre para escolher os meios certos que vão levar à salvação da alma. Não é você escolher a gravata azul vermelha que vai usar na festa. Você tem a liberdade de escolher as coisas que vão te ajudar na tua salvação. Isso que é você ser livre. Entendeu? Só que isso não é sozinho, o livre-arbítrio não opera sozinho, ele opera com a ajuda de um treco chamado graça. O quê? Um treco chamado graça. O livre-arbítrio não age sozinho. Isso não age sozinho. Você age, se nós agirmos sozinhos, sem a graça só do nosso livre-arbítrio, nós todo mundo vai ser condenado. Claro que esse tema aí é um tema muito complexo. Não tem uma abordagem assim, assim, papá. Tem muitos fatores, tem muitas variáveis que envolvem isso aí. Mas você nunca pode, se tu avaliar só o determinismo, né? Isoladamente, aí realmente você cai numa. Que é o que fez o calvinismo. Exatamente. E aí você cai num buraco sem fundo. E aí, se eu já estou determinado a me salvar, então eu posso cruzar meus braços e aí Deus me salva, entendeu? Eu só tenho essa pessoa de ter fé, que é o que o protestante nos fala. Ele fala o seguinte: como eu tenho um livre-arbítrio e eu falo de eu estar dentro da igreja protestante, isso já é um sinal de que eu vou me salvar. Então agora Deus está obrigado a me salvar. Então eu tenho fé, agora é contigo, agora é com Deus, entendeu? Só que nós católicos, nós somos predestinados, só que por exemplo que nós não sabemos para que lado nós vamos. Então nós temos que fazer um esforço no uso da vontade, da razão e da memória, pedindo a graça para que a gente caminhe no caminho da salvação. Porque a gente não sabe se a gente vai ser salvo. Então eu tenho que fazer um esforço e pedir para Deus me ajudar e confiar na misericórdia. Então é um complexo de coisas que a gente tem que se agarrar do jeito que dá, entendeu? Confiando na misericórdia, na graça e usando a nossa vontade, nossa imaginação, nossa inteligência. Livre-arbítrio. O nosso livre-arbítrio, né? A vontade, a livre-arbítrio da vontade. É que eu estou fugindo um pouco do tema da aula aqui, mas tudo, na verdade, é predestinação, pensando, né, Deus sabe e tal. Tudo é predestinado, para Deus tudo é predestinado, toda ação está dentro da totalidade de Deus. Então, a salvação é só um meio, é só um capítulo dentre vários, assim, que estão predestinados, mas para Deus, não sei se para nós. Né? Não, para nós também, o problema é que nós não sabemos qual vai ser o nosso futuro. Se você não sabe qual é o teu futuro, só tem duas chances, ou tu vai para o inferno ou tu vai para o céu, ou para o purgatório. Então tu tem que fazer tudo para que tu vá para o céu, porque tu não sabe se vai para o céu ou para o inferno. Você não sabe, tu sabe? Não sabe. Mas Deus sabe, mas tu não sabe, esse é o problema, nós não sabemos. Então nós temos que tentar atualizar todas as nossas potências para que nós sejamos uma pessoa virtuosa a ponto de ser digno da salvação, né? Que é a oração da Salve Rainha. Agora faz sentido. Entendeu? Desculpa, sair do tempo. Capaz. Agora o próximo passo também é mais polêmico também. Eu ainda não entrei aqui na doutrina social, tá? Mas olha só, aí a gente vai pegar já problemas mais conhecidos nossos, né? Então, o famoso Jean-Jacques Rousseau, né, falou assim, ó: o verdadeiro fundador da sociedade civil foi o primeiro que, tendo cercado um terreno, lembrou-se de dizer: isto é meu, e encontrou pessoas suficientemente simples para acreditá-los. Né? Então, aí ele vai falar, a partir daí vai surgir aquela ideia, né? A propriedade privada é um roubo. Né? E por que isso também se relaciona com a ideia de trabalho?
trabalhar implica basicamente pessoas, né, e materiais, né, bens. E os bens normalmente eles são de alguém, né? Então ela implica isso. Então essa realidade, né, do trabalho, se a gente for parar para analisar assim, inexistir a propriedade privada, é impossível praticamente dela acontecer, né? dela fluir, né? Então ela é muito complexa em relação a isso. Tanto é que a igreja ela defende a propriedade privada, né? E não uma, duas vezes, mas todos os capítulos que a gente vai lendo, a igreja sempre ela foca isso, a defesa da propriedade privada, né? Então, mas não vou entrar ainda na igreja, vou seguir aqui. Aí depois, né, discípulo aí do Rousseau, a gente vai ter Marx, né, com o famoso materialismo histórico ou marxismo, que aí vai criar a ideia lá da mais-valia, que aí então a luta de classes, opressor e oprimido. Então ele faz uma análise histórica, né, desde as comunidades primitivas, né, modo de produção asiático, ele vai acabar chamando assim também, a comunidade medieval, né, então o sistema feudal, que tinha o servo e o senhor feudal. Então ele sempre vai colocar aquela luta de classes, né, opressor e oprimido, né, em toda essa realidade. E aí a propriedade privada, dentro da ideia marxista, né, do materialismo histórico, é que ela um dia também termine. Então, vai, né, ao encontro daquilo que o Rousseau também falou. Né? Então, terminar também com a propriedade privada. Porque então se entende que assim vai haver aquilo que eles chamam de igualdade, vai ser tudo comum. Né? Então, essas teorias, elas buscam a igualdade. Né? Esse que é o grande ponto dessas teorias iluministas, né, e de Rousseau, né, é que o iluminismo ele é bem mais complexo, porque entre eles se discordavam também, né, em alguns pontos. Só que para nós, como católicos, vai respingar em alguns aspectos isso, porque tem uma coisa chamada teologia da libertação. E nós, da América Latina, ainda sofremos mais ainda, porque até hoje a gente tem pessoas da igreja ligadas à teologia da libertação, né? Esse livro aqui é do professor Felipe Aquino. Na verdade ele é um organizador, né? Teologia da libertação. Esse daqui é a parte que eu vou ler aqui é do cardeal Agnello Rossi, escrita em 1985, Verdades, Erros e Perigos na Teologia da Libertação, escrita por esse cardeal. Ele vai falar o seguinte aqui: as ideias de fé em Lutero, de predestinação para Calvino, tomadas em sentido diverso daquele da Bíblia, graças ao livre exame, releitura da Bíblia e restrição de conceito, fizeram nascer as denominações protestantes dos luteranos e calvinistas, com seus diversos matizes introduzidos pelos seus sucessores. Olhem só, o mesmo se digna das seitas. Tomam uma base bíblica, como o batismo dos adultos para os batistas, o sábado para os adventistas do sétimo dia, o juízo final para os testemunhas de Jeová, e sobre essa única base constroem depois até uma regular lógica de seus sistemas e crenças. Por que disso? O que está querendo dizer? Ele fala lá adiante, né, que a teologia da libertação ela se baseou naquela ideia, né, que Deus, no caso, teria uma preferência pelos pobres. Ele até fala aqui o seguinte, né, que ele deu um exemplo, né, ó, se digo, Antônio é um bom estudante, afirmo algo que pode ser verdadeiro. Quando, porém, avanço e digo, só Antônio é um bom estudante, faço uma restrição e excluo os outros, o que pode ser falso. Então, o que ele está querendo dizer assim? Se eu digo que Deus ele tem opção pela apenas preferencial pelos pobres, eu estou tratando isso como uma verdade. Então, é só pelos pobres, né? E os outros estão praticamente excluídos. Aí eles podem pegar aquela passagem diz, né, que é mais difícil, né? É mais fácil um camelo cruzar pela agulha do que um rico entrar nos céus.
Aí então tu pega, tu se baseia em fragmentos da palavra e tu constrói uma doutrina com uma base só, né? E isso é a teologia da libertação de uma maneira bem simples, né? Então ela se apoderou desses aspectos bíblicos e também de aspectos do materialismo histórico, né? Do marxismo, e acabou criando essa ideia dessa opção preferencial pelos pobres. E sem contar, além de todas essas questões aí filosóficas e teológicas, a gente tem aquela famosa expressão também nossa popular, né? Fulano se deu bem na vida. O que é isso? Tem um bom trabalho, né? Então tem uma boa renda, um bom salário, uma boa renda, né? Então uma boa realidade, né? Ele acabou conseguindo construir casa, carro, enfim. Então a gente vê aquele cara, aquela pessoa, né, como alguém que conseguiu se sobressair em relação aos outros. Ela seria até, vamos dizer assim, uma pessoa melhor do que outras, porque ele conseguiu se dar bem na vida, né? Então a gente quando fala isso, a gente se remete obviamente a uma realidade de trabalho, né? Então a gente não se remete a uma realidade espiritual, enfim. Bom, agora, né, vamos entrar na doutrina social da igreja. Então a gente falou da etimologia da palavra, a visão, né, que a gente tem, que faz parte do nosso cotidiano, né? Bom, primeira coisa assim que fala, pegando a ideia lá do Gênesis, primeiramente Deus ele teria dito, né? Frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Então, aqui tem uma verdade de fé que às vezes a gente passa despercebido, e para mim até então tinha passado despercebido, né? Por quê? Porque a gente, normalmente depois que acontece o pecado original na Bíblia, aí então Deus fala que terás de trabalhar com o suor do teu rosto, tal, né? Aí então se entende que o trabalho é um castigo. Mas não, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. O que é submeter a terra? Usufruir dela. Só que para te usufruir dela, tu vai ter que saber dominar ela, vai ter que saber produzir, né? A agricultura, a pecuária, para derrubar uma mata, uma árvore para construir uma casa, enfim, tu vai ter que, de alguma maneira, isso daí é trabalho, né? Então, a gente é levado a isso. Então, o trabalho está na gênese da humanidade, a gente precisa trabalhar. Né? Então é um princípio básico, né, da realidade humana, da nossa, vamos dizer assim, do nosso fundamento como criaturas de Deus, é trabalhar, né? Então a gente precisa trabalhar. Aí depois, lá em Provérbios fala, o trabalho deve ser honrado, instrumento eficaz contra a pobreza, né? Então é um outro ponto. Assim, tem vários pontos aqui que eles são bem polêmicos. Eu vou tentando ir devagarinho para que a gente possa ir introduzindo aos poucos, né, cada um deles, né? Depois a gente vai ter Jesus, né? Aí então, até o evangelho de hoje, né, de que adianta ganhar o mundo e perder a sua própria vida, né? Então, o evangelho de Lucas, né, mas também tem em Mateus. E aí tem uma citação aqui na doutrina social. O trabalho representa uma dimensão fundamental da existência humana, como participação da obra, não só da criação, mas também da redenção. Então, olhem só, depois que tem Jesus, o trabalho ele não faz mais só parte daquela ideia de criação, ele também vai começar a fazer parte de uma ideia de redenção. O trabalho que nós desenvolvemos, ele também deve ser para a salvação das almas. Né? Então, pode ser na fisioterapia, pode ser na leitaria, pode ser na medicina, enfim, qualquer área que a gente está, o trabalho ele tem que ser voltado então para o trabalho da redenção humana, né? Então para a salvação humana. Aí São Paulo, né, ele falava que ele trabalhava também, né, quando ele passava nas comunidades, então ele ia lá evangelizar, ele também trabalhava, porque ele tinha que trabalhar, porque se não trabalha não come, né? Então até tem uma passagem que ele fala assim nesse sentido, né? Tem que trabalhar para comer, né? Então tem que ajudar, não adianta só ir lá evangelizar e querer ser servido, né? Ele falou essa passagem que tinha gente dentro de uma comunidade que não queria trabalhar, né? Ele falou,
ao contrário, mas quem que pode comer, quem que pode usufruir dos nossos bens aqui, tem gente que trabalha, tem outros que não querem trabalhar, não. Quem não trabalha não come. Exato. Exclua esses que não estão trabalhando. Aí então, mas ali ele dá um direcionamento, né? E aí depois a gente vai ter São Bento, né? Ora et labora, né? Reza e trabalha, ora e trabalha. Né? Então, que é o princípio, né, de toda assim, base do carisma, né, beneditino, né, da ordem de São Bento. Então a gente vai ter essa ideia de que a gente precisa trabalhar, né, e obviamente orar. Até agora pegando a minha experiência assim, quando eu morei na comunidade de Oasis, a Chica ela sempre comentava o seguinte, que quando tu tá cortando uma grama, tu tá lavando uma louça, lavando uma roupa que tá encardida, né? Aí então vai lá e diz para Deus, essa mancha que não sai de jeito nenhum, qual que é a mancha do meu coração, qual que é a mancha, né, da minha história que precisa ser, né, alvejada, né, precisa ser lavada, né? Lava com teu sangue. Então tu pode estar trabalhando ali, fazendo aquele trabalho e orando, né? Então eu posso lá estar dando aula, né? Aquela gurizada lá tá fervendo lá, mas lá no meu interior, né, eu faço uma oração para entregar aquele momento. Porque quando o Paulo fala que quem não trabalha não come, pode dizer isso aí, enfim, ou não come em dois sentidos. Ou não come do ponto de vista material, material mesmo, comer materialmente, né? Mas também do comer espiritual. Quer dizer, o trabalho não é só uma coisa manual, material, mas a oração já é um trabalho espiritual, né? Se nós somos um organismo físico, né? Nós somos um organismo espiritual também, depois do batismo, né? Pela graça mexicana, somos um organismo espiritual. Esse organismo espiritual também tem que se alimentar, né? E o se alimentar é através da oração e através da Eucaristia. Até eu já ia dizer que não tá, essa parte não chegou a trabalhar, né? Mas a gente, quando faz o ofertório, né, na missa, né, é fruto do trabalho humano. Sim. A oração que o padre faz ali, né? Então o pão e o vinho. E depois ele transforma o corpo no sangue de Cristo. Exato. Então se não tiver o trabalho humano, a gente não vai ter nenhuma Eucaristia. Então tem que ter o cara que planta lá o trigo, tem que ter o cara que cuida da videira, né, que produz o vinho, tem que ter, né? Então para nós é indispensável, né? É indispensável esse trabalho, né? Então é uma questão de sobrevivência da nossa fé, né? Então esse trabalho manual. Bom, aí depois a doutrina que ela vai começar a falar sobre a Rerum Novarum, né, que é a encíclica do Leão XIII, de 1891, que ela é como se fosse assim, o pontapé inicial da doutrina social da igreja, né? É a primeira que vai falar. Eu só para finalizar assim, ó, a teoria marxista, né, por exemplo, iluminista, enfim, eles sempre, como eu falei antes, ela tem o foco na ideia de igualdade. A busca de igualdade, né, do comum, né, comunismo. A igreja ela trabalha com a ideia de justiça, né? Então, daquilo que é justo, justiça e dignidade, né? Então é o que a gente vai falar bastante, né, a partir de agora, porque a igreja, a Rerum Novarum, ela também veio já porque o manifesto do Partido Comunista de Marx estava bombando, né? O Capital estava bombando, né, naquela época no mundo, né? Então ele morreu em 1883 e a Rerum Novarum em 1891. Então as ideias dele estavam se espalhando assim, né, se alastrando pela Europa. E aí o Papa ele sentiu a necessidade de fazer algo, também de se proclamar algo em relação a todos os problemas que aconteciam, principalmente em relação à segunda revolução industrial, né? Talvez hoje para nós, né, é complicado a gente conseguir analisar o que aconteceu naquela época com os nossos olhos, mas isso daí tem documentação, né, que tinha gente que trabalhava por 14, 16 horas por dia, né? Teve um caso de uma menina lá na Inglaterra que ela chegou a trabalhar um período da vida dela, quando ela ainda era criança, 12, 13 anos, cerca de 20 horas por dia, saía às 4 horas da tarde e voltava à meia-noite,
né? Por um bom período ela fez isso. Isso daí foi documentado, virou um processo lá na Inglaterra. Então, a gente sabe que a exploração ela aconteceu de fato. E a igreja, na verdade, o que ela fez? Ela quis se posicionar em relação a tudo isso que estava acontecendo, porque ela tinha medo, né? Ela queria combater, na verdade, todo esse alastramento dessas ideologias, né? Que eram ideologias perigosas, né? Até tem uma... Agora, pegando uma... Só para pegar aqui... Aqui, ó. O Papa Pio XI vai falar, né, em 1937, o comunismo como intrinsecamente perverso, né? Então já se estava percebendo essa linha, porque por causa que a ideia comunista, por exemplo, o Marx ele falava muito da revolução do proletariado, e era para pegar em armas mesmo, né? Então a igreja ela se posicionava isso por tudo aquilo que levava à luta, à violência, né? Então não é digno. Sim, quando a igreja dizia que esse trabalhador oprimido, o patrão tinha que dar dignidade, dar salário adequado, dar descanso, dar tudo, o marxismo dizia que esse pessoal que estava oprimido e tal mesmo tinha que ganhar armas contra o patrão. Era uma perspectiva totalmente diferente, né? Exato, é isso que a igreja ela vai falar, né? Então a igreja ela vê a ideia da dignidade, ela não vê a ideia da igualdade, né? Ela vê da justiça e dignidade. Igualdade é outra coisa, né? E a gente sabe na prática que quando eles fizeram isso, nunca aconteceu isso, né? Então nunca aconteceu essa ideia de igualdade de fato, né? Talvez só se seja igualdade na pobreza, todo mundo é pobre mesmo, né? Então é o que se vê hoje, por exemplo, em Cuba, né? Então é uma pobreza. Até porque a igualdade na natureza, toda a natureza humana também. Elas não existem. Não existe. A igualdade absoluta não existe. Nem dentro da Trindade, né? Não, mas O Pai, o Filho e o Espírito Santo são diferentes. São mesmo um Deus só, mas tem uma certa diferença. O Felipe, né? O Felipe, né? Ele, né? Pai dos meninos gêmeos, né? Então ele fala que um era grandista e outro era colorado. Eles eram idênticos os dois. Idênticos os dois, né? Então um grandista e outro colorado. Então não tem. Mas nem nosso corpo é igual. Um lado não é igual. Exato. Não existe igualdade. não existe. E aí então, quais são os princípios então que o Papa ele já vai trazer na Rerum Novarum e que depois toda a doutrina social ela vai trabalhando em cima? Vamos lá. Direito de propriedade, isso é inalienável, todos devem ter direito à propriedade. Princípio da colaboração entre as classes, aí que vem o ponto, né? Então, são as obrigações que os empregados têm com seus empregadores e que os empregadores têm com seus empregados. Direitos e deveres. Exato, para ambos, né? Então ele trabalha nesse ponto, né? Direitos e deveres para ambos. E aí então, direito de associação também dá, né? Porque a associação é uma forma de lutar, né, pelos seus direitos. Depois você vai acabar até partindo para, na verdade até anterior, né? Mas os sindicatos são anteriores a Rerum Novarum, né? Mas existe a ideia de sindicalização, depois vai falar de sindicatos também, a doutrina ela fala o que é o ideal dos sindicatos, né, perante a doutrina social da igreja. Então, portanto, não é uma luta por igualdade, mas por justiça e dignidade. Então, esses são os princípios básicos, né? Agora, outro ponto. A igreja ela trata o trabalho em dois sentidos, o objetivo e o subjetivo. O objetivo vai gerar uma matéria, né? Então, todo trabalho ele vai gerar algo, vai gerar um bem. Então, uma fábrica vai gerar produtos, né? Então, a fábrica que fez essa camiseta gerou essa camiseta e tantas outras, né? Então ela vai ter um acabamento final. Bom, tem o sentido subjetivo. O que vem a ser isso, então? É aquilo que vai ser a dignidade do trabalhador, né? A finalidade final. Vou tentar exemplificar aqui. Antes de começar a entrar, né, para a licenciatura, trabalhava com vendas. Aí uma vez um conhecido me disse assim: cara, tu não quer fazer uma entrevista para uma... Eu não vou falar o nome da empresa, né, para não ficar ruim, mas para uma empresa que vende cigarro. Aí eu disse: pá, tia, o negócio é o seguinte, e o salário era
ótimo mesmo, assim, né? Tentador. Aí eu disse, pá, vou te dizer um negócio. Primeiro, eu sou asmático, eu não posso sentir cheiro de cigarro. Então, eu não me sinto bem quando eu já sinto já o cheiro de cigarro. Né? Então, já não dá. E aí eu fico pensando assim, sem contar que eu vou estar colaborando para o vício de muitas pessoas. Então, não dá. Assim, eu nem conhecia a doutrina social da igreja, mas felizmente, pelas instruções que eu já tinha recebido na minha vida, na minha caminhada, eu já tinha noção que não podia fazer aquilo, né? Não podia trabalhar naquela empresa ali, né? Então era naquele sentido, né? Então acabei agradecendo ele mesmo que fosse uma coisa tentadora, né? Trabalhar ali, né? Então tem trabalhos que infelizmente eles não são dignos, né? Eu conheci, por exemplo, uma colega minha de colégio. Na época a mãe dela começou até a ir em grupo de oração e tal. E aí depois a coordenadora começou a conversar com ela porque ela trabalhava na limpeza de um motel. E aí a coordenadora do grupo de oração foi conversando com ela, dizendo, mas por que tu não tenta procurar um outro emprego? Né? Porque esse emprego não é um lugar digno de tu estar trabalhando. Né? Porque ali é um lugar que, por exemplo, acontece muitas vezes adultério. Então não é adequado de trabalhar num motel, né? Fazer limpeza ali no motel, que está ligando a essa realidade. E aí então ela saiu da igreja, saiu do grupo e não do trabalho. Né? Sabe, eu estou estudando para o curso que vem no ano que eu vou fazer para vocês um curso sobre confissão. E aí tem um dos mandamentos que é sobre o adultério, né? E aí o católico ele não pode trabalhar em farmácia. O católico não pode trabalhar em farmácia. Farmácia? Não pode, a não ser que eles trabalhem num outro departamento que não seja aquele que vende anticoncepcional, preservativos e outros elementos abortivos. É indigno, você não pode trabalhar vendendo isso aí. É pecado mortal. Sabia disso? Bom, mas falando, né, por exemplo, Manuel, né? Manuel é urologista, mas ele não faz vasectomia, que é uma coisa que é uma cirurgia e que, né, dá dinheiro, né? E dá dinheiro, né? Então ele perde uma renda, né? Porque ele não faz vasectomia, né? Então, né, o filho dele do tio Larci, né? Então perde uma renda por causa disso, mas se ele fizer, ele está indo contra a parte do matrimônio, né? Bom, então significa que todo trabalho tem seu valor ético, né? Seu valor moral, né? Então em relação àquilo que ele presta de serviço para a redenção, né? Para a redenção da humanidade, né? Então o nosso trabalho, no início lá ele era para fazer parte da criação, segue sendo ainda para a gente fazer parte da criação, mas agora ele faz parte da redenção também. Bom, eu vou adiantando aqui algumas coisinhas, vamos lá. Eu só vou trocar de celular porque o meu tá quase acabando a bateria, tá? Tá bom. Me dá 2 segundinhos, vou compartilhar. Vamos lá então, continuando, né? A finalidade, né, subjetiva que a gente tem do trabalho é a elevação da integralidade do homem, né? Então, e aí também tem um outro ponto, né? O homem trabalha para o homem, né? E aí é para a redenção do homem que a gente acaba trabalhando. Bueno. Quais são alguns problemas que nós vamos ter resultado, por exemplo, fruto do desenvolvimento tecnológico, da ciência, da globalização, né, no mundo, da ideia de alta produtividade, exploração do trabalho, enfim, vão ter algumas consequências. Uma vai ser os bolsões de não trabalho, desemprego, né? Então, por exemplo, as tecnologias, as máquinas, enfim, elas tiram o emprego de muitas pessoas, né? Então isso vai gerar problemas. Trabalho clandestino muitas vezes vão acontecer, e aí a gente pode colocar até a questão, por exemplo, de drogas, né? Então o mundo das drogas dá muito trabalho, né?
Hoje em dia, para muita gente, trabalha pelas drogas, né? Desde lá da plantação da maconha, sei lá, da cocaína e a venda, né? E a venda, né? Até chegar no consumidor final. Consumindo, né? E o trabalho infantil também, né? O trabalho infantil é outro grande problema gerado nesse ponto, né? E claro, que aqui a gente não vai falar, eu pegar a Clara e ensinar ela a passar um pano no quarto dela, lavar uma roupa de vez em quando, fazer alguma coisa que é trabalho ordinário da casa. Na verdade, isso educa, né? Não é trabalho infantil, né? O trabalho infantil, a criança de fato ela tem um compromisso com aquele trabalho, né? Então é aquele compromisso e tem até uma certa renda, algo que, bom, felizmente hoje até a lei ela ajuda a preservar isso, né? Então a subremuneração, né? Então pessoas que trabalham, que ganham abaixo daquilo que seria o ideal, né? Então isso é outro grande problema que acaba acontecendo, e a escravidão em si, né? Que infelizmente ainda existem casos de escravidão, né? Não só aqui no Brasil, né? mas no mundo, né? Então acabam acontecendo, né? Então dos mais variados tipos, né? Então não só em propriedades rurais do interior, né? Eu vi uma reportagem uma vez que teve alguns casos de escravidão até quando estava tendo o Rio de Janeiro está se preparando para os Jogos Olímpicos, né? De 2016, né? Então, só que aí não é só as obras oficiais, vamos dizer assim, é que muita gente começou a construir para receber aquele monte de turista, né? Então isso fez com que tivesse muito trabalho ilegal, vamos dizer assim, que escravizasse as pessoas ou mal pagasse as pessoas, enfim. Bom, mas seguindo adiante, né? Esses problemas todos, acho que é da ciência da gente, a gente sabe que acontece. Acho que a gente talvez não presencie tanto assim, né? E eu acho que também já é, felizmente, um senso comum que a gente tem que se indignar com isso, né? Com todas essas situações que acontecem. Qual que é a orientação, então, da doutrina da igreja, né? Então, a participação dos trabalhadores na propriedade, na gestão e nos frutos do seu trabalho, né? Então, não é a mais-valia, né? Mas é a participação, né? Então, de fato, se tu trabalhar, a empresa vai ter um lucro, o dono da empresa ele tem que trabalhar com a ideia de justiça e dignidade para o trabalhor, né? Então isso que é o importante. Eu sei que o tempo já está nessa situação que tu não aceitou o emprego, tudo bem, mas e quanta coisa entra aí, por exemplo, a cachaça, uma empresa enorme que fabrica bebidas e coisas, isso aí também entra na mesma linha de não poder trabalhar numa empresa dessa? Acho que é complexo. É que eu vejo, que eu acho que a bebida alcoólica ela é um pouco diferente, né? Isso aí causa mais dano. Isso aí está dentro da doutrina moral da igreja. Isso está dentro do segundo mandamento, é amar ao próximo. O amar ao próximo se baseia na benevolência. Você quer que a pessoa se salve. Isso que é o amar ao próximo. Por isso que eu amar os seus inimigos. Você pode dizer, esse cara não se vergonha, não vale nada, mas eu quero que você se salve. Isso é benevolência. Então você não pode fazer nada que vá contra a benevolência dessa pessoa. Nada que possa, você não pode ser uma pedra de tropeço na vida dessa pessoa, entendeu? Muitas vezes de forma muito indireta, muito longe, né? Então você não pode ser uma pedra de tropeço. Então você não pode fazer nenhuma atividade que possa causar um dano e as pessoas não consigam atingir a sua salvação por causa do vício, por exemplo. Você está atrás daquele trabalho produzindo cachaça, do vinho. Sim, o que eu acho que isso aí então é extremamente abrangente. Isso é muito abrangente. Pode ser até eu vou dar um outro exemplo que é. Também de comida. Eu vou dar um outro exemplo que é, por incrível que pareça, vocês vão se apavorar. Se você tem uma empregada doméstica na sua casa, e a gente acha, não, mas eu tenho empregada doméstica, mas eu pago o salário mínimo para ela. Isso é pecado mortal. Você tem que pagar para ela o valor que ela merece para sustentar a família dela. A não ser, isso não funciona, isso não vão ver bem no ano que vem, não vão ver isso aí. Se você tem dinheiro, tu tem um dinheiro, você ganha muito bem, você tem uma empregada doméstica, você pagar só o salário mínimo da empregada doméstica é pecado. Tá, mas se essa empregada tem 5, 6, 8 filhos? Eu tenho que pagar bem, mas não vou dar
algumas coisas eu vou mencionar aqui. Por exemplo, outra coisa, se tu trabalha, tu sorte do teu trabalho, você ganha dinheiro, ele divide em 3 partes, o dinheiro e você começa a acumular dinheiro. Acumula dinheiro lá, tem teu banco lá, vai acumular dinheiro. De um nível de acúmulo de dinheiro para cima, você não pode gastar em coisa nada supérflua. Você quer fazer uma viagem. Viagem. Não. É solteiro. É vida. Tá, deixa. Não, nós vamos falar. Tá, mas deixa eu falar. Na próxima, ano que vem. Não, só para levantar a égua, só para vocês verem. Só para. Não, vamos falar sobre a teologia moral, sobre confissão. Vai ver que as coisas são lá, é dele matar o cabelo. O ano que vem. Não, o ano que vem. Doutrina moralzinha. Isso daí da empregada. Professor, vamos. Mas olhem só. Hoje em dia o salário de empregada doméstica gira em torno de 6 a 7 mil reais. Tá, vamos deixar. Vamos lá, consegue isso. A questão da propriedade privada, né? Ele fala, é um direito que a gente tem, né? Então é direito de ter a propriedade privada e de usar a propriedade privada, né? Então não deve constituir impedimento ao trabalho e crescimento de outrem. Ou seja, o que ele está querendo falar aqui? Que tu tem que ter a propriedade, mas tu tem que usar ela. Se tem um campo, tu tem que estar usando teu campo, né? Então essa ideia, até tem uma parte que fala sobre essa questão da própria reforma agrária. Mais adiante tem uma parte que fala que a reforma agrária é necessária no sentido de que se aquele campo, ele de fato não está sendo usado e tem pessoas que podem usar aquele campo para produzir, para poder alimentar a sua família e outras pessoas, ou seja, tudo que tu tem de alguma maneira deve colaborar para os outros. Para o bem comum, né? Para bem comum no sentido de salvação, né? Não no sentido político em si, né? Mas para elevar a ideia da alma dos outros, né? Da salvação dos outros. Então deve colaborar, né? Eu não vou meter muito naquela questão, né? Por exemplo, uma empresa de bebida e tal, tem certas coisas que é complicado, né? É muito complicado, muito abrangente, é difícil mesmo, né? Da gente conseguir chegar a um consenso, né? Vai sempre dizer assim da reforma agrária. Reforma dá para uma pessoa que vai trabalhar e sustentar os filhos dele. Só que ele tem 5 filhos que vão ser herdeiros daquele pedaço de terra que ele pegou. Desses 5 vai sobrar um pedacinho para cada um. E desse pedacinho para cada um, eles não vão. Entende? Que não funciona por causa disso, porque toda a estrutura privada, na reforma agrária, vai trabalhar, vai sustentar a família. E aí ele morre. Aí tem 5 donos Mas de daquele. repente aquele filho, ele deu condições para ele ter outro tipo de trabalho com uma renda bem melhor. Mas de qualquer maneira ele vai ser herdeiro. E vai ficar com um pedacinho, só cada um. Não, mas de dos repente filhos. ele compra de todos os outros. Mas daí. Não, eu conheço vários, é a realidade da minha família. Teve uns irmãos que compraram dos outros e outros foram fazer outras coisas, mas aquele pedacinho de terra serviu muito para aquela família, naquele momento que ele pôde dar o sustento. Aí depois os irmãos todos tiveram chance de trabalhar. Mas a reforma agrária é só naqueles casos de terra improdutiva. Improdutiva, isso. Tem lá e você está. Essa questão da herança já seria outra ideia, né, no caso. Mas olhem só, repouso. O repouso ele deve acontecer, para se cuidar da família, para se cuidar da cultura, que a gente faz parte de um povo, né? Então, da vida social e também da vida religiosa, o famoso, né? Honrar o domingo, né? E dias de santos de guarda, né? Então, a gente poder, por exemplo, santificar o nosso domingo, poder ir na missa, né? Então, tem que ter esse dia de repouso e ele deve ser destinado para todas essas realidades, né? Especialmente, obviamente, a família, né, e a igreja. Bom, o direito ao trabalho. O trabalho ele deve dar direito para que a gente consiga formar e manter a nossa família. Então, todo trabalho ele tem que visar isso, né? Nos dar condições de formar uma família e também de manter uma família. Né? Então, aí que entra o negócio da pegadinha. Exato. É grave esse processo, não é fácil. E aí fala, né, o bem comum é a dignidade do trabalho, né?
E sempre tem o objetivo daquilo que eles chamam de pleno emprego, né? Então, que aí vai voltar para lá para São Paulo, né? Todo mundo tem que trabalhar, né? Então é um direito, né? Então que todos trabalhem, também é um dever trabalhar e produzir, né? Então produzir para que todo mundo possa de alguma maneira usufruir dos trabalhos, né? Que acabam girando. Bom, o Estado, né? A Adriana ela falou um pouquinho na aula passada, né? Da família. Então que o Estado ele não pode fazer, ele não pode regular toda a vida econômica. Né? Então não fala também de liberalismo também econômico, né? Mas o Estado ele vai existir, mas o que o Estado ele tem que fazer? Ele tem que criar condições de trabalho e de justiça. É isso que o Estado tem que fazer, né? Então ele pode oportunizar as condições. Então ele não pode tomar conta de tudo, né? E também ele não pode deixar que o liberalismo tome conta e todas as coisas sejam, né? Por quê? Porque aí depois também pode acontecer essas situações, né? Então situações de injustiças, né? Então o Estado ele também deve vigiar para isso. Claro que a gente está falando de um Estado, né, que é adequado, né? De um Estado que seria baseado naquilo que a doutrina ensina em si, né? Então aí o Estado ele estaria a serviço, né, também do reino de Deus. Família e trabalho são relações interdependentes. Toda família precisa ter pessoas que trabalhem, né, dentro das suas casas. Então é uma relação interdependente. E aí então a gente vai ter essa relação entre estados, empresas e sindicatos, né? E a ideia que a igreja trabalha é que toda essa realidade, estado, empresas, sindicatos, sempre favoreçam a família, o núcleo familiar. O objetivo final é cuidar da família, para que a família ela tenha condições de se manter. Aí fala do desemprego, que repercute nas realidades materiais e espirituais, quando o desemprego ele acontece, né? Então a dignidade humana ela começa a ser quebrada. Vou tentar 5 minutinhos. Eu recebi um telefone agora, cara, que você usando lá e eu tenho uma bomba aqui. Tá bom, tá bom. Vai falar então, por exemplo, da mulher, a mulher no trabalho. Aí o que fala sobre a mulher no trabalho? Primeira coisa, ela até eu li mais uma vez, fala assim, ó, o gênio feminino em todas as realidades sociais. E aí eu é gênero ou é gênio? Aí não, é gênio mesmo, né? Então por quê? Porque o que está falando? Porque a mulher ela tem uma determinada personalidade, a feminilidade dela. E a feminilidade da mulher ela tem que estar presente na sociedade. Só que tem um detalhe. Além da mulher ter também o mesmo direito de acesso à formação profissional e tudo mais, que o homem também tem direito, né? A busca de melhores condições de trabalho e tudo mais, a mulher também tem que ter, só que a mulher tem um adendo, né? Que é promover a dignidade da sua vocação, então de ser esposa e mãe, né? Então o trabalho ele deve de alguma maneira permear isso. Essa dignidade ela não pode ser quebrada, de ser esposa e mãe. Então as empresas, enfim, que gerencia todo o processo trabalhista tem que sempre dar essa condição para a mulher, né? Então para que ela seja, ela tenha condições de exercer a sua maternidade, né? E a sua vida, né? De mãe, né? de uma casa, de esposa. Mundo agrícola, então, aí que vem a ideia, né? Primeiramente, o mundo agrícola a gente sabe que é o setor que a gente chama de setor primário. A vida humana, ela depende do setor primário. Se não tem setor primário, não tem secundário, não tem terciário, não tem nada, né? Então não existe comida, não existe nada se não existir setor primário. Então a primeira coisa, né, então, que a gente tem é essa ideia de que deve cumprir com o seu papel, que é produzir. Primeira coisa de tudo. Segunda coisa, que aí é aquilo que eu antecipei, que é a ideia do latifúndio improdutivo, ele precisa passar por uma reforma se for necessário. De alguma maneira, a pessoa que tem aquele pedaço de campo, ela tem que entender, bom, então vende, se eu não estou produzindo ali, vende para alguém que vai produzir ali, né? Então que vai ser produtivo, né? Consegue um recurso a partir dali. Bom, a dignidade dos trabalhadores, aqui que eu acho que é um grande ponto, né? Primeiramente, tem que ter remuneração justa, né? É aquilo que a gente já estava falando, a remuneração ela precisa ser justa, direito ao repouso,
né? Então faz parte, né, de toda a ideia. Salubridade física, né? A gente sabe que até hoje tem empresas que pagam acrescenta, né, um valor no salário da pessoa, que é a insalubridade, né? Quando o trabalho ele tem um determinado risco, né? Então, obviamente que a pessoa que ela vai ter um determinado risco, ela tem que ter uma compensação. Não só uma compensação, mas ela tem que ser algo espontâneo dela. Ela entende que ela está assumindo aquele risco, né? Ela entender que ela também está assumindo aquele risco. Tem que ter consciência. Exato. Tem que esclarecer ela, que está correndo isso, ela não pode ser forçada a fazer aquela coisa, né? Então, o risco chama-se outro, o risco é periculosidade. Não, ela tem que Insalubre, ter consciência que ela pode você entrar a fossa do, sei lá, não, por exemplo, tem gente que não sabe. Se tu lida com corrente elétrica de não sei quantos mil volts, aí é periculosidade. Não, mas ela tem que ter noção. Sim, Se ela tem gente que vamos juntar os dois então, né? As duas ideias, periculosidade e insalubridade, né, no caso. Aí tem essas duas realidades, né, no caso, né? Sei lá, eu vou dar um exemplo bem, me veio agora aqui na cabeça, né? Então tá lá o seu Eduardo trabalhando lá na leitaria e aparece lá uma jararaca lá. Aí ele tem lá um peão e diz, mata ali aquela cobra. Aí pode dar medo do cara, o cara não querer, enfim, né? Então tem todo um receio, né? Não, eu tô dando um exemplo assim, só que ele tô dando no sentido de forçar a fazer uma coisa perigosa, né? Então de tu forçar. Então é um exemplo bem chulo, né? Mas o empregador ele não pode induzir, forçar. O empregador ele tem que ter uma aceitação, né? Daquele risco que ele está correndo e obviamente tem aquilo que a gente chama de compensação por uma questão de justiça, né? Que aí ele vai acabar recebendo. E aí tem a ideia da integridade moral. A integridade moral é o que a gente estava falando antes, né? Então o trabalho tem que ter uma moralidade, né? Então ele não pode fugir dessa ideia que seja algo totalmente absurdo. Bom, direito à greve, que aí vem uma coisa que é atrelada aí aos sindicatos, né? Direito à greve, o que a doutrina social da igreja diz assim, ó? Ela apenas quando ela for um recurso inevitável, tiver que acontecer. Não tem mais outro meio. Porém, aí ela vai falar assim, ó, tem que ser um método pacífico de reivindicação. Jamais ser uma greve com luta, né? Enfim. Por fogo na faca. Nada disso, né? Queimar pneu, nada dessas coisas, né? E outro ponto, dependendo do setor que é esse emprego, né? Essa linha dos profissionais, não pode haver greve. É proibido. Segurança pública, médicos, né? Então tem vários setores da sociedade que é vedado, né? É proibido existir. Acho que no Espírito Santo, se não me engano, né? Uns anos atrás teve uma greve da polícia, da polícia militar, né? Meu Deus, foi uma loucura, né? Foi uma loucura lá, né? Setores essenciais não pode. Não pode. Bom, isso daí hoje em dia está na lei, né? Mas a doutrina social da igreja ela também induz isso, né? Aí, claro, por exemplo, a gente sabe que, principalmente aqui no nosso contexto, professores, né? Normalmente acho que é a classe que mais faz greve, né? Aí então, mas nós como católicos, né? O que a gente precisa fazer, né? Então a gente precisa analisar isso. Né? Então, que forma essa greve, por que ela está acontecendo, né? Então tudo isso para ver se a gente vai se inserir dentro desse contexto de greve ou não, né? Então aí é a nossa visão, né? Não o que o sindicato está dizendo que é para a gente fazer. E os sindicatos, eles deveriam então, primeiramente, sempre fazer a defesa dos trabalhadores, né? Da dignidade dos trabalhadores, essa é a razão de existir sindicato. A luta e o ódio são inaceitáveis dentro de um sindicato, e a busca da justiça, né? Só que hoje a gente percebe muitos sindicatos que acabaram indo para a questão dessa ideologia política, né? Militância política, principalmente aí de cunho de uma coisa que a igreja já citou como, né, algo inadmissível, que é a linha comunista, né? Então, não aceitar isso. Sobre essa questão, né, que é a mais polêmica, que é do salário digno, fala assim, ó, para a gente ir concluindo,
O trabalho deve ser remunerado de tal modo que ofereça ao homem a possibilidade de manter dignidade à sua vida e a dos seus, sob o aspecto material, social, cultural e espiritual, considerando-se a tarefa e a produção de cada um, assim como as condições da empresa e o bem comum. Né? Então, na verdade, assim, não tem uma fórmula. Nem o valor do salário deve terminar. Nem valor. Não tem como ter isso. Certamente não é o salário mínimo. Né? Não tem fala em considerando a produção meritocracia. Também tem a questão de mérito. Não, sim, tu tem, mas sim. Mas o salário tem que ser, o que tu recebe tem que ser em condições de você dar a educação para os teus filhos, dar a comida, dar a saúde, dar tudo. Né? É bem complexo isso, né? Então a gente não. Realmente pega. Claro, isso é tudo relativo, porque se tem uma pessoa que trabalha para ti, ela tem um filho, é uma coisa, mas ela tem 5 filhos. Tem que dar condições para os 5 filhos. Bem delicado. É bem delicada essa situação, né, que a gente acaba tendo, né? Mas, gente, assim, só para resumir, né? Então, eu falei sobre a etimologia da palavra, a visão que a gente tem sobre o trabalho, é uma visão principalmente oriunda de várias ideologias e teologias, né, que foram sendo feitas. O senso comum, né, falando se deu bem na vida, depois a gente vai entrar na doutrina social da igreja, né? Então, primeiro ponto, a gente faz parte da trabalhar, fazer parte da obra criadora de Deus e redentora de Deus também, porque o trabalho deve nos levar ao processo de salvação. Segundo ponto, então, que a gente vai ter é a questão do trabalho como sentido objetivo e sentido subjetivo. Né? Então, esse subjetivo é a dignidade do trabalho, né? A questão ética, a questão moral, que é o que mais importa quando eu estou desenvolvendo minha atividade profissional. Né? Então, é ela que vai dar esse norte, né, de um caminho de redenção. E aí depois, né, o resumão de tudo, né? Então, o trabalho, que a igreja vê o trabalho não como uma questão de igualdade, mas uma questão de justiça e dignidade, né? Que são os princípios básicos, né, daquilo que é o trabalho. Amém. Vamos agradecer então a Nossa Senhora. Então agradecemos, Mãezinha do Céu, queremos te agradecer pelo nosso encontro de hoje, pela tua presença entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mas se o empregado compra de supérfluos do nosso